boa noite, colega médico, boa noite, colega médica, seguidores aqui do Med Perícia. Estamos entrando aqui para conversar sobre uma portaria nova do Ministério da Previdência Social que fala sobre a telemedicina na perícia médica, um assunto que vem sendo discutido muito nos últimos 2 anos, resoluções do Conselho Federal de Medicina, depois normas e leis sobre o assunto, e agora essa portaria relacionada à telemedicina na perícia médica do INSS. Então vamos conversar sobre esse assunto, um assunto interessante, que tem uma questão técnica complexa por trás. A gente vai abordar isso também, né? Dando a opinião minha e de João Nicolo sobre esse assunto. Vou aproveitar inclusive para chamar o João para, né, os artigos dessa portaria, também fazer um histórico sobre os assuntos relacionados à telemedicina na perícia médica e poder, né, fazer um debate sobre isso. Também esperamos perguntas, né, de vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Obrigado pela participação. Quem tiver pergunta sobre o assunto também pode mandar aqui que a gente vai conversando sobre ele. João Nicole, boa noite, tudo bom? Boa noite, Rodrigo. Tudo em paz. Estou comentando aqui, né, que a gente vai falar hoje sobre a portaria MPS número 674, né, de 5 de março de 2024, que disciplina as hipóteses, né, em que exames médico-periciais, né, avaliações médico-periciais, poderão ser realizadas com a utilização da tecnologia da telemedicina no âmbito da perícia médica federal. Ou seja, o uso da telemedicina na perícia médica federal, na perícia previdenciária, na perícia de avaliação do BPC. Eu vou começando aqui. Você quer falar alguma coisa antes? Quer que eu leia os artigos aqui, depois a gente vai debatendo? Eu acho que a gente pode ler a portaria, né? Dizer do que é que se trata. Foi uma portaria que foi publicada hoje e teve repercussão hoje nas redes sociais, por isso a gente está entrando hoje aqui, né? E a gente vem trazer essa opinião técnica, né? Até porque muitos colegas ali perguntando, né, se isso substitui, né, o perito, o PMF. A gente sabe que não, a gente vai explicar isso agora, né? Excelente. Então, indo aqui, né, o artigo, a portaria, ela disciplina, né, sobre essas questões das hipóteses do uso da telemedicina. No artigo primeiro, né, ficam disciplinadas as hipóteses em que os exames médico-periciais poderão ser realizados com a utilização da tecnologia de telemedicina no âmbito da perícia médica federal. O artigo segundo, né, poderão ser realizados com a utilização de tecnologia de telemedicina os exames médico-periciais relativos. Item 1, a aposentadoria por incapacidade permanente. Item 2, ao auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, né? Item 3, a perícia médica de reavaliação. Item 4, o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Item 5, a avaliação biopsicossocial da deficiência. E item 6, as demais perícias médicas de que trata o inciso terceiro do artigo 30 da Lei 11.907 de 2009. E parágrafo único, a análise documental poderá ser combinada à tecnologia de telemedicina para a execução dos exames médico-periciais de que tratam os incisos do artigo 2º dessa portaria. Então, ela falando, né, de maneira geral sobre as atividades médico-periciais da BMF que podem ser realizadas com o uso da telemedicina. Praticamente falou das avaliações de incapacidade dos benefícios previdenciários e da falando sobre aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria e auxílio por incapacidade temporária, perícia de reavaliação e também os benefícios da pessoa com deficiência, o BPC e a avaliação biopsicossocial. E aí, de maneira geral, é isso, as atividades da perícia. Quer comentar alguma coisa agora, João? Na realidade, a gente, desde o ano passado, né, a gente tem visto aí o governo trazendo medidas emergenciais ali, né,
com o intuito de combater a fila do INSS, né? Começou com um programa de enfrentamento à fila, a gente já está no ateste médio, que é uma análise documental, né? A concessão ali do benefício previdenciário, né? Com a apresentação do atestado médico assistente, e agora a gente chega, né, com essa portaria, trazendo ali o exame, né, através do uso da telemedicina, né? Então, assim, são ferramentas, né, que o governo, no entendimento do governo, e tem que ficar bem claro isso, né, no entendimento do governo, né, isso vai auxiliar no combate às filas, né, mas, assim, está bem claro, né, com essas medidas, né, que o problema principal, né, ele ainda não está sendo resolvido, que é a questão do déficit de peritos, né? Até porque quem vai operar, né, o uso dessa tecnologia aqui é o PMF, né? E se tem PMF, como é que eles vão pôr em prática, né? Então, eu acho que é um desafio para a gestão, né? Inclusive para não só quem vai fazer a gestão disso, né, mas quem vai operar isso, né, na prática, né? A gente sabe que, né, tanto você quanto eu, que a gente tem uma prática, né, e um volume alto de perícias aí, a gente sabe da complexidade que é o exame médico pericial, né? Então, a gente não consegue enxergar como é que, né, isso vai ser colocado em prática, até porque a relação médico-paciente, né, da assistência é diferente dessa relação médico-periciando, né, da prática da perícia, né? E, ao mesmo tempo, também a gente conhece a realidade, né, da maior parte das agências da Previdência. A gente sabe que as agências carecem de estrutura ali, né? Quando eu falo estrutura, às vezes, né, é uma boa rede de internet, né? A gente não sabe também como é que vai ser a acessibilidade do segurado com relação a esse tipo de tecnologia, né? Se ele vai para uma agência, né, para, enfim, entrar em um sistema de vídeo. A gente sabe que as agências hoje não têm estrutura para fazer isso, né? Apesar da telemedicina ter avançado em outras áreas, na perícia ainda, pelo menos é a primeira vez que eu estou vendo assim, né, esse interesse do governo de implementar isso, né? Eu acho que é um desafio, mas nada disso tira a urgência do concurso, né? Conforme já anunciado pelo ministro e até pela ministra Esther, né? Então, são medidas ali emergenciais, né? Não tiram ali a importância da perícia, pelo contrário, eu acho inclusive que talvez isso, né, traga ali essa questão da necessidade da perícia, né, se adequar a novas tecnologias, mas mesmo assim, né, pontuo que é uma opinião minha, eu acho que é um desafio isso, pela complexidade que é um exame médico pericial, né, mas eu enxergo dessa forma, né. E aí eu acho que, né, na própria portaria, né, no artigo 3º, no artigo 4º, né, fala que vai vir uma nova normatização, né. Então, se a portaria deve vir algo explicando melhor, né, como é que vai ser essa operacionalização da teleperícia, e a gente tem que aguardar, né. Mas, assim, eu queria aproveitar a live de hoje para reforçar que os alunos, né, se mantenham, e os seguidores, né, que estão sonhando com o cargo da PMF, se mantenham ali, né, motivados, né, porque a gente sabe que concurso é assim, e é só olhar para o concurso de técnico aí, né, ninguém esperava, aconteceu, né, em um ano que ninguém esperava, de uma forma muito rápida, entre o edital e a prova foram 70 dias, então, né, eu acredito que é uma coisa muito parecida, né, por coincidência hoje, né, a presidência do INSS prorrogou o concurso por mais um ano, né, boa notícia ali para chamar os excedentes, né, então aquele quantitativo inicial que foram de 1.000 vagas, né, a Previdência já está chamando aí mais que o 3 vezes o número de vagas, né, então isso é uma boa notícia, e acho que a reestruturação, né, do Ministério da Previdência passa por isso, né, pela essa composição do efetivo, e é isso. Excelente. E dar boa noite aqui aos colegas que estão entrando. Um forte abraço aqui ao professor Francisco Baptista, né, nosso professor de Direito Constitucional, e sempre muito elogiado pelos professores. Sempre que pode, passa aqui nas nossas lives. Forte abraço, professor. Só complementando, né, o artigo 3º da portaria também tem ato complementar da Secretaria de Regime Geral da Previdência Social estabelecerá as unidades de atendimento consideradas como de difícil provimento de peritos médicos,
bem como aquelas com tempo de espera elevado, condições para a utilização de tecnologia de telemedicina nos exames médicos periciais de que trata essa portaria. Ou seja, utilização inicialmente da telemedicina nessas unidades de difícil provimento de perito médico e de tempo de espera elevado, né, o que reflete, né, que em algumas situações, como nós já sabemos, né, em agências que não têm perito há mais de 2 anos e periciantes que têm que se deslocar 300, 400 quilômetros para uma agência do INSS para realizar a perícia. Mas voltando aqui para o cerne da discussão e para a questão mais técnica, eu participei muito dessa discussão da telemedicina na perícia médica, porque lá no começo da pandemia, né, quando nós tivemos, né, as agências do INSS sem funcionar e as varas do Distrito Federal e tudo sem poder funcionar, os processos judiciais pararam, né, e aí as perícias judiciais também, e um dos tribunais regionais, né, levantou essa questão de realizar a teleperícia. Né. Eu fui estudar bastante, publiquei até um artigo na revista internacional sobre isso, fazendo uma revisão sistemática dos países que utilizam, de países que já utilizaram essa tecnologia. A telemedicina, na medicina essencial, já tem uma literatura vasta, né? O Brasil, inclusive, demorou um tempo, acelerou essa questão por causa da pandemia, mas quando a gente fala da questão da perícia médica em si, a questão técnica, tem pouca questão sobre isso, pouca literatura, pouco estudo científico sobre isso no mundo todo. Talvez, né, inclusive, a gente vá vir a ser um caso, né, específico de uso de maneira mais, em uma maior escala, tá certo? Por um ente público e venham depois estudos científicos demonstrando a aplicabilidade, a efetividade, né, a resolutibilidade do uso da telemedicina na perícia médica, né, e a gente venha com informações científicas, né, se isso acontecer, demonstrando, né, de maneira científica, né, as habilidades, as situações que podem ser utilizadas, né, os desafios da tecnologia, mas quando a gente vem ver isso, né, fazendo um histórico, nessa época o Conselho Federal de Medicina veio com a resolução proibindo, né, o uso da telemedicina na medicina do trabalho e na perícia médica. Essa discussão continuou, né. Alguns ainda chegaram a fazer o uso de telemedicina na perícia. Depois veio, né, a Lei 14.724/2023, né, que autorizou, no âmbito da Seguridade Social, a realização de perícias médicas através do recurso da telemedicina. Então, a lei aprovada no passado, né, que aí já, sendo uma lei, né, está acima da resolução do Conselho, né, então deixa de ser uma infração ética, né, do perito médico federal realizar essa experiência no âmbito da Seguridade Social, já que tem uma lei, né, que é superior a uma resolução do Conselho, né. E aí, nessa lei, né, tinha lá que o Ministério da Previdência Social fica autorizado a utilizar a tecnologia de telemedicina na perícia médica federal em municípios com difícil provimento de médicos ou tempo de espera elevado, né? É a lei que embasa a portaria, né? E aí vem dizendo, né, que será feito pela equipe com um médico perito na chefia. Os municípios com difícil provimento de médicos serão listados em regulamento do Ministério da Previdência Social. Então, essa lei já vinha trazendo o que é o embasamento dessa portaria, né? Essa portaria, na realidade, ela não traz nenhuma novidade, né? Ela, na realidade, é uma portaria interna do INSS, né, do Ministério da Previdência Social, trazendo o que já estava lá na lei, demonstrando que vai iniciar o uso, né? E aí, isso terminou sendo necessário algumas alterações legislativas, né, em várias leis relacionadas aos benefícios previdenciários, né, alterações lá na Lei 8.213 de 1991, né, permitindo o uso da telemedicina nessas situações, mudando vários artigos, e depois também na lei do benefício da prestação continuada, né, também trazendo essa, e na lei orgânica da assistência social também trazendo essa possibilidade da avaliação com o uso
de tecnologia de telemedicina, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, alterando essas normas legais para permitir que viesse a ter esse uso. E aí a gente vai precisar entender, né, assim como o Atestmed tem funcionado, que essa avaliação documental numa perícia, né, é uma situação criada lá também na emergência da pandemia, que hoje está sendo utilizada devido ao enfrentamento da fila do INSS, e aí que termina sendo uma avaliação documental para ver se há uma conformidade com os documentos que o INSS determinaram ser essenciais e está sendo concedido esses benefícios que tem um limite de 180 dias. Né? Os que não passam nesses critérios terminam tendo que realizar uma perícia médica. E esse atestado ele essa avaliação de conformidade é feita pelo perito médico federal. E hoje, né, essa portaria implementando, né, no futuro o uso da telemedicina também para essas avaliações, sendo que o perito médico federal, assim como tem a liberdade funcional e técnica de determinar, né, se aqueles documentos estão em conformidade ou não, determinando se precisa de uma perícia médica presencial, aqui também vai ter a mesma independência funcional e técnica de fazer avaliações pela teleperícia, né, pela telemedicina. A gente está até evitando usar o termo teleperícia. Na realidade, O uso de tecnologia. na realidade assim, o Atestmed, ele não diferencia, né, doença de incapacidade, né? E esse é um problema, né? Porque a lei fala em incapacidade, né? Não é, Então, não é uma perícia médica, né? É uma avaliação de conformidade, né, da perícia realizada pela perícia, mas entendendo que o Atestmed ele é uma avaliação de conformidade realizada pelo perito médico federal. Né? O INSS determinou quais são os documentos necessários para liberar esse benefício de curto prazo, né, de até 180 dias. Né? Mas a gente não caracteriza isso como uma atividade pericial, mas que ela é realizada pelo perito médico federal. E aí, nos casos que não tem essa conformidade da documentação, ou casos que necessitam de mais de 180 dias de afastamento por doença que incapacita, né, ou por afecções, situações, acidentes que incapacitam ali o segurado do INSS, aí vai para a perícia médica presencial. Agora, vai ter uma necessidade de ver como é que o uso da telemedicina vai ser usado, né, na perícia médica federal, como é que isso vai ser viabilizado, né, tecnicamente, tanto na ponta do perito médico federal, como na ponta do segurado, né, a questão da tecnologia, né, como é que essa imagem, esse áudio vai ser processado. Isso a gente vai precisar esperar, né, as próximas portarias do INSS para determinar como é que isso vai ser realizado pelo perito médico federal, mas também uma outra avaliação que vai demandar do perito médico federal estar lá realizando essa avaliação. Né, João? exato, né? Inclusive, eu acho que, veja, semelhante, né, ao programa de enfrentamento à fila, né, deve ser de adesão voluntária ou não, né? Então, aquele colega que se achar, né, que está impedido de fazer esse tipo de avaliação, ele pode fazer isso. Inclusive, está lá no código de ética, né? Então, como eu falei, ponto E, né? Assim, ao meu ver, é algo complexo, né? É um desafio aí para a gestão implementar isso, né? Por questões operacionais, né? Necessidade de uma estrutura para fazer isso, né? A gente não consigo enxergar como é que vai ser feita a avaliação de uma deficiência ou de incapacidade, né, por vídeo, mas assim, o perito, né, que se achar, não só os peritos da ativa, né, mas os futuros peritos, né, que entrarem no concurso, que se acharem também, né, que há um impedimento ético ali para fazer esse exame, ele pode declarar ali e não fazer esse exame. Né? Tem que pontuar isso também. E a questão, não só a questão ética, como a questão técnica, né? Você avaliar ali em quem estiver realizando, avaliar as limitações técnicas da situação específica e determinar, né, se essa avaliação vai poder ser realizada ou não,
Isso só os próximos passos, né, da efetivação, né, do uso de tecnologia de telemedicina na perícia que a gente vai poder ver. Eu vou dar uma zapiada aqui nas perguntas, João, para a gente responder. Vários colegas aqui entrando, boa noite a todos, quem entrou depois que eu tinha cumprimentado. Tem uma questão aqui relacionada ao concurso, né? Tem alguma notícia sobre o edital? A última notícia foi que os editais que estavam previstos para 2024, o Ministério da Gestão e da Inovação ficou de dar uma informação em novembro, em março, né? Nesse mês que estamos. A gente está aguardando por essa notícia. Tem uma pergunta aqui. Para além das perícias em si, que outras atividades o perito pode realizar internamente com o intuito de ter uma melhoria salarial? Estou tentando entender que está se referindo aos programas de bonificação, né, João? Porque o perito médico federal, ele é um servidor público federal concursado, ele tem suas metas diárias para cumprir relacionadas à sua remuneração como servidor público. E em situações específicas que vêm ocorrendo, né, desde 2016, com maior frequência, nós até fizemos um MED podcast que nós vamos publicar para a semana sobre revisão de benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente. Convido até vocês a acompanharem lá e assistirem o MED podcast. Desde 2016 vem tendo estruturações de pentes finos, né, de programas de revisão de benefícios, que aí o perito, eu até espero que João fale melhor do que eu nesse aspecto, trabalha de uma maneira extra, além da sua pauta normal, da sua pontuação normal do PMF lá da sua pontuação diária relacionada à sua remuneração como servidor. Então, esse programa é um programa extra. Eu queria que você explicasse melhor, João, por favor. Não, veja, a Lei 3846 vai ter lá as atribuições do perito, né? Então, o perito, ele vai estar atuando ali, né? Avaliando benefícios de natureza previdenciária, né? Tributária, trabalhista, né? Lembrando aqui da declaração da isenção de imposto de renda por doença tipificada em lei, né? Dos saques de FGTS, né? Que são feitos também pela Caixa Econômica, mas a gente tem que entender também que tem uma portaria que trouxe um leque maior de atribuições, né? Por exemplo, a perícia do servidor hoje é a atribuição da PMF, né? Mas respondendo aqui à pergunta dele, veja, hoje, aliás, desde os programas, né, de revisão, né, as revisões ali de benefícios com suspeita indevida, né, a perícia ela tem trabalhado através de um sistema de bonificação, né? Então, como um número, né, a capacidade para o número de peritos hoje da ativa, né, para atender essa capacidade operacional, né, de revisar benefícios, né, ele precisa trabalhar eventualmente ali em contraturnos, né, final de semana, em mutirões. E aí, de forma semelhante à Receita Federal, existe um programa de bonificação, né, você recebe um bônus, um extra para trabalhar mais. E aí também é de adesão voluntária, né, aquele perito, né, que sentir a vontade para trabalhar, ou tiver disponibilidade para trabalhar mais, ele vai aderir ao programa de bonificação nunca. Na prática, essa renda extra da perícia, ela está atrelada a esses programas, né? Hoje, né, tem um programa de bonificação instituído, né, para enfrentamento à filha do INSS, mas quando a gente fala de revisão de benefícios com suspeita de concessão de vida, né, pente fino, né, associado, né, a benefícios que envolvem direto ou indiretamente a perícia médica federal, você, né, vai ter também ali o programa de bonificação, né, que é para estimular o perito ali, né, a trabalhar em contraturno, né, e isso é uma coisa que já tem ali desde 2016 na PMF, mas é uma coisa que é muito frequente, por exemplo, na Receita Federal, né? Excelente. Então, respondida bem a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui sobre edital de concurso, né? Só reforçando as últimas notícias. A ministra disse que os concursos previstos para 2024, que não fizeram parte do CNU, o Ministério da Gestão e da Inovação daria informações em março, né, no mês que nós estamos, não tem que esperar
durante esses dias do mês de março, quais são as novidades que o Ministério vai compartilhar e se vai vir o edital nesse tempo, ou se ela vai pelo menos confirmar quando é que o edital vai ser publicado, né, divulgado, qual é a banca e o edital. Então, informações sobre concursos, né, que, assim como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, outros concursos estão na mesma situação e o Ministério ficou de dar uma resposta ainda nesse mês de março, né? E a gente está aguardando também essas notícias. Então, João, em relação a essas questões da teleperícia, né, da telemedicina na perícia médica, né, e evitando esse termo, né, que a gente está evitando que esse termo técnico nem existe. Então, em relação à utilização de tecnologia de telemedicina no âmbito da perícia médica federal, você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, assim, conforme, né, a lei, a portaria, né, o Ministério vai precisar divulgar novos atos ali complementares, né, para dizer como é que vai ser operacionalizado isso aí, né? Até o momento está uma coisa muito abstrata. É a impressão que eu tenho, né? Não fala como é que vai ser, né, feito o passo a passo, né, como é que vai ser a seleção do perito que vai fazer aquilo, enfim. A gente sabe que isso, né, é o que eu pontuei. E aí eu vou registrar novamente a opinião pessoal de João, né? Acho algo muito complexo, né, para implementação, por N variáveis, e é aguardar para ver esses atos complementares aí para a gente emitir opinião, né? Sempre que vier um ato complementar desse, a gente vem aqui e emite opinião de forma técnica, né? Então já fica um compromisso aqui, João, de assim que sair essas regras, né, de como vai ser implementado isso, a gente faz outra live aqui no Med Perícia, comenta isso, compartilha aqui com os nossos seguidores e vai falando sobre esses assuntos técnicos de extrema relevância para a Perícia Médica Federal, para a atuação do perito lá nas avaliações de benefícios previdenciários e de benefícios assistenciais. Tá certo? Então, por isso, por hoje é isso, né? João, boa noite, obrigado. Valeu, E até o próximo vídeo aqui. Segunda-feira tem aqui live do Med Perícia às 20 horas. Forte abraço. valeu, Rodrigo, um abraço.